Fala, Paulo. Fala, Rafa, tudo bom? Como é que Bom, tá? boa Tudo noite, bem? pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, turma. Começar só o bate-papo aí, primeiramente com o Rafa, o Marcos Vinícius, depois ele vai nos acompanhar aí nos instantes do meio para o fim. Então, assim, acho que a ideia do bate-papo hoje é a gente falar um pouco da importância do mercado internacional, né, para os portfólios também locais. O brasileiro, eu acho que ele acaba tendo uma tendência muito grande em concentrar os investimentos aqui no Brasil mesmo, né? Então, se é bolsa brasileira, se é imóveis no Brasil, se é aplicação de renda fixa, idem, e por aí vai. E eu acho que muitas oportunidades acabam passando e existe um mundo muito grande aí fora, cheio de oportunidades que a gente poderia vir a explorar mais. Então, acho que essa é um pouco da ideia do nosso bate-papo aí hoje. E, Rafa, acho que ninguém melhor do que vocês aí, do que a Franklin Templeton, que é uma das maiores gestoras do mundo, né, e já com muito tempo, muitos anos de experiência no mercado, para poder contar um pouquinho para a gente, né, como é que é esse processo, o que existe de oportunidade mundo afora. Então, conta um pouco para a gente aí como que é a gestora, a história de vocês e tudo mais. Tá bom, vamos lá. Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Espero Obrigado que a você esteja vocês. bem aí, com saúde. Todos que estejam nos ouvindo também estejam seguros e bem. Acho que vou começar falando um pouco sobre a Franklin em si e depois a gente entra talvez em temas macroeconômicos, oportunidades que surjam, enfim. Bom, a Franklin ela é uma Perfeito. empresa que existe desde 1947, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 600 bilhões de dólares sob gestão. Em meados de fevereiro, a gente anunciou uma aquisição importante de um dos nossos principais concorrentes. A gente comprou a Legg Mason. A Legg Mason tinha 800 bi de dólares sob gestão, então, somados, a gente tem mais ou menos uns 1,3 trilhões de dólares, tá? Para ter mais ou menos noção de dimensão, essa é a indústria de fundos do Brasil inteira. Tá? Então, se juntasse todo o dinheiro em fundos, é o que a gente tem em gestão no mundo inteiro. A Franklin ela começou um processo de internacionalização antes dos outros concorrentes. Tá? Na época, os mercados eram muito concentrados, então a sede dos Estados Unidos operava nos Estados Unidos, europeia na Europa, Brasil no Brasil e assim por diante. A gente teve um approach um pouco diferente e quisemos espalhar sementes no mundo inteiro. Então, hoje tem escritório em mais de 45 países. Desses 45, em 20 deles a gente tem uma asset local, então são players com que a gente chama feet on the ground, né? São pessoas que estão efetivamente no dia a dia de outros países, se comunicando e essa rede ela funciona, tá? Essa roda ela gira super bem. Então, segunda, terça e quarta existem calls que entram todos os economistas, todos os gestores do mundo inteiro. Então, obviamente, o debate em voga agora não podia ser outro, né? Coronavírus, Covid-19. A gente ligou lá para o nosso escritório de Singapura, ligamos lá no escritório de Hong Kong, para entender um pouco de como é que funcionava, como é que estava a dinâmica asiática em relação a isso. Agora, o nível de infecção parece que fez um platô, parece que já está começando a diminuir lá na Ásia. Como é que eles procederam? Como é que eles conseguiram atingir esse sucesso tão rápido, tão antes que o resto da população mundial, né? Então, obviamente, qual que é o reflexo disso no mercado financeiro? Então, tudo isso para dizer o seguinte, a nossa empresa é uma empresa internacionalizada propriamente dita, né? Com escritórios no mundo inteiro. Tá certo. E isso, acho que isso influencia bastante alguns outros aspectos. Então, o que a gente está vendo, um fenômeno super importante que vocês estão fazendo com esse trabalho de assessoria, levando informação para o cliente, trazendo produtos de qualidade, montando portfólios diversificados e provando o valor da assessoria que vocês fazem no dia a dia. Esse é um assunto relativamente novo no Brasil, né? Talvez que se propagou mais há 5, 10 anos atrás, um assunto muito antigo nos Estados Unidos. Lá a cultura americana
é muito mais ligado ao mercado financeiro, muito mais gente se interessa pelo assunto, muito mais gente investe, por consequência, a gente traz muito desses aprendizados, esse know-how em termos de material, em termos de estudos econômicos e assim por diante. A gente tenta tropicalizar isso e trazer para o Brasil. Tá? Então, não diferente, a gente tem uma grade de produtos disponíveis em plataformas, em bancos, que vai desde renda fixa até produtos mais sofisticados de investimentos alternativos, fundos internacionais de renda fixa. Então, essa é um pouco a cara da empresa. Tá? No Brasil, a gente tem 8 bi de reais sob gestão, então perto da empresa como um todo, a gente é relativamente pequeno, mas a gente se alavanca nessa estrutura global que vem de anos e anos de otimização de processo de risco, de controle de liquidez, de compliance, normas efetivas para fazer o dia a dia da gestão dos fundos. Tá? Então, esse é um pouco do panorama geral. Obviamente, esse deal com a Legg Mason é a empresa mãe e ela tem várias subsidiárias embaixo dela. Tá? Talvez a mais conhecida no Brasil, que tem atuação no Brasil também, seja a Western. A Western Western do Asset. grupo Legg Mason. Exatamente. E a gente comprou esse grupo como um todo. Então, muito provavelmente, ao longo dos próximos meses ou até anos, a gente vai ver uma integração das duas assets. Enfim, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa acontecendo. Tá certo. Interessante. Não, pelo que você falou, acho que os grandes diferenciais aí, né, que podem separar vocês das gestoras locais, principalmente as assets independentes, é ter essa sinergia com os escritórios globais, de modo a poder saber o que está acontecendo localmente, né, sem precisar fazer uma viagem ou sem nenhuma grande pesquisa, né, coisa que a gente vê que é muito comum as pessoas simplesmente distribuírem em caixinhas, o que é emergente, o que é mundo desenvolvido, né, e por aí vai, o que é commodities. Já na Franklin vocês conseguem pelo menos saber mais o que está acontecendo lá no chão de fábrica, né, de cada um dos países para montar posições mais eficientes, né? Podemos dizer assim. Isso é bem interessante. Exatamente. Legal. E acho que... Pode falar, Paulo. Pode falar. Não, é que, assim, eu obviamente sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que existem muitos temas muito interessante, principalmente nessa época de mercado mais volátil que a gente está vivendo, que tem se propagado e tem sido muito difundido em termos de investimento nos Estados Unidos. Então, eu acabei de sair de um call com um gestor de um fundo nosso lá fora, de biotecnologia, por exemplo. São empresas, eles investem em empresas que estão pesquisando clones enfim, coisas da biologia, eles estão empresas que estão pesquisando como fazer a vacina do Covid, e esse é um tema muito em voga. Então, assim, a ideia é que em algum futuro próximo a gente consiga trazer esse tipo de produto para o Brasil também, que hoje as ofertas são muito restritas. Muito escasso. Anteontem, se eu não me engano, com o gestor do fundo de tecnologia. Então, assim, o nível de expertise, a amplitude de produtos que existe na grade é uma coisa que nossa maior ambição é conseguir trazer isso para os brasileiros conseguirem investir também. Sim. Você acha que é uma tendência, né? Isso pouco a pouco vai acabar acontecendo. Acho que vocês vão estar aí na vanguarda disso daí. Bacana. Se a gente for traduzir um pouco mais, então, aqui para o investidor, né, brasileiro, a gente está falando tudo isso, mas qual que é a verdadeira vantagem de você ter aqui no portfólio brasileiro algum produto internacional, né? O porquê que ele é importante? A gente sempre fala, poxa, claro, a gente não tem que olhar só o Brasil, mas na prática, o que acontece que faz ele ser valioso dentro do portfólio? Tá, acho que são alguns aspectos, né? Primeiro, eu acho que a amplitude de gama de investimento. Tá? Então, justamente isso que eu estava falando agora. Quando você investe em fundos internacionais, a gente não está falando só do mercado local restrito. Na Ibovespa, hoje, na Bolsa Brasileira, tem mais ou menos 350, 400 ações disponíveis. Se a gente vai para fora, essa oferta é muito maior.
Existem mais de 1.500 empresas com capital aberto nos Estados Unidos. Então, você consegue ter uma amplitude, um portfólio de investimento muito mais brando para tomar boas decisões, tá? Isso é o número um. A segunda coisa é você tentar fugir um pouco da correlação que existe entre os fundos locais. Se você perceber, a gente tem diversos gestores de muitas casas extremamente renomadas, com profissionais extremamente capacitados, mas que estão investindo no mesmo ativo. Então, quando um cai, todos caem junto. Quando um sobe, todos sobem junto. Você ter um balanceamento, você fazer isso um pouco mais... buscar outras alternativas que não ande junto e, de fato, você coloque um ovinho em cada cesta, você consegue ter uma carteira menos volátil, sem abrir mão de rentabilidade, isso é um detalhe muito importante, e com um nível de diversificação, um nível de sofisticação muito maior. Tá? Legal. A terceira coisa, alguém comentou aqui, a moeda nos Estados Unidos é muito forte, né? Você tem os investimentos lastreados em dólar, isso é super relevante. E quando a gente fala de fundo internacional, eu acho que vale fazer um disclaimer, a gente não está restrito somente aos Estados Unidos, tá? Nossos fundos, eles investem em Ásia, investem na Europa, tem alguns países africanos no portfólio, assim, então, assim, realmente algo que você está com um portfólio muito mais abrangente em termos de investimento. Perfeito. E se eu puder falar do contrário também, a Franklin, como casa, como investidora de renda fixa ao redor do mundo, a gente tem uma posição muito grande em Brasil dos nossos fundos lá fora. Tá? Então, a gente tem fundos de renda fixa que investem em países emergentes e nesses fundos a gente compra títulos do Brasil. Então, é importante a gente olhar de dentro para fora, mas saibam que a gente também olha de fora para dentro. E esse nível, essa troca é super relevante, né? Porque, inevitavelmente, hoje o Brasil é muito dependente de fluxo externo. E a gente tem um taco muito preciso de quando o gringo está olhando com maior precisão para o Brasil. Não, legal. Bacana isso. Isso é uma coisa que a gente também acaba falando muito para os clientes, né? Assim, você ter alguma posição em dólar, também no portfólio local, ele ajuda nesses momentos de estresse, né, que a gente passa. Que inevitavelmente, quando a bolsa desaba e a aversão ao risco aumenta, o dólar sobe junto. Né? Então, só de você estar posicionado em alguma moeda forte como o dólar, isso já ajuda bastante a pelo menos suavizar a queda e, quando não, até para trazer alguma rentabilidade no portfólio. Né? Isso aí. Você travou uma hora, Paulo. Eu não consegui escutar tudo. Tá, não, o que eu vinha dizendo é porque é importante a gente ter pelo menos alguma participação em dólar na carteira, porque quando o mercado cai, quando acontece alguma versão de risco mais forte, como a gente viu acontecer, inevitavelmente a bolsa cai e o dólar dispara. Então o dólar, quando ele não pelo menos protege, ele às vezes até ajuda a carteira a rentabilizar nesses momentos. Né? A gente viu muitas estratégias, até de alguns fundos locais que apostaram no dólar, apostaram em investimentos internacionais que conseguiram extrair ganhos interessantes no mês de março, que foi um mês de derrocada para a maioria dos fundos. Né? Perfeito. Eu acho que a diferenciação de moeda é super relevante e a possibilidade de fazer shorts na carteira também é super relevante. Você ganhar com a queda do mercado. Aqui, nosso mercado, infelizmente, ele sofre uma questão de liquidez. Então, Perfeito. É muito caro fazer e são com poucas empresas que você consegue executar um short bem feito com volumes razoáveis de investimento nele. Então, a possibilidade de você operar vendido nos mercados internacionais é muito mais relevante também. Tá certo. Perfeito. Tá bom. Se a gente for falar um pouco da crise de maneira global, como é que vocês estão enxergando esses acontecimentos todos, né, ao redor do mundo? Né? A gente tem alguma oportunidade que começa a surgir ou é um momento de estar mais cauteloso? Né? Falando de um panorama mais geral e a nível global mesmo, né? Sem falar tanto da Bolsa aqui ou da renda fixa brasileira, mas aonde estariam, se é que existem, oportunidades no mundo? Tá. O Marcos Vinícius ele vai conectar daqui a pouco, ele vai poder falar com mais propriedade sobre o tema, tá? Mas eu acho que a grande tem alguns aspectos importantes que
que eu escuto de muitos economistas dentro da empresa e nossos principais gestores, tá? O que mais tem se falado é qual a letra vai ser a recuperação, né? Se ela vai ser em V, ou seja, se ela teve uma queda vertiginosa e vai subir da mesma maneira, em U, ou seja, ela cai, faz um platô e volta a subir mais para frente, ou em W, de repente acontece um Black Swan duplo. Então, assim, você tem diversos tipos de discussão que entram em voga nesse momento. Então, nosso cenário base é uma recuperação em U, tá? Não deve ser uma recuperação imediata, muito por causa de quedas em supply chains, queda de demanda muito vertiginosa. Por outro lado, é uma primeira vez que o mundo enfrenta uma crise que, primeiramente, não vem do mercado financeiro. Você tem um inimigo em comum, você tem o coronavírus, é todo mundo junto contra um vírus. E segundo, que você já passou, principalmente nos Estados Unidos, por um movimento muito parecido em 2008, né, onde o Fed teve que se unir com governos, tomar medidas rápidas, drásticas, e isso tudo facilitou a legislação para que o Banco Central pudesse intervir de forma rápida e precisa na economia agora nos Estados Unidos. Então, foram injetados mais de 2 trilhões de dólares só do Fed, Banco Central da Europa fazendo a mesma coisa, o BOJ no Japão fazendo a mesma coisa. Então, você teve uma injeção muito grande de capital na economia. Isso, inevitavelmente, acelera o movimento de recuperação, mas que deve passar por um platô nesse patamar que a gente está, até se recuperar. Nossa perspectiva de recuperação econômica lá para o quarto trimestre desse ano ou comecinho de 2021. Então, perfeito. Porque a gente nunca viu injeções de liquidez tão grandes, né? Quando elas ocorrem, geralmente os governos o fazem para estimular a demanda, o consumo, né? A confiança na economia. O problema é que a gente também nunca teve uma crise onde as pessoas têm que ficar em casa, sem consumir nada, ou pelo menos consumindo muito pouco. Então, por mais que se injete liquidez, por outro lado, a demanda não necessariamente vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer agora. Né? Então, por isso a gente fica um pouco carente de indicadores, ou talvez até de uma recuperação mais rápida, pelo menos enquanto esse problema que é mais de saúde, né, não for resolvido. Então, temos que torcer aí para que a ciência nos ajude aí nesse momento e possa nos liberar de casa. Né? Exato. Essa injeção de capital é mais uma ponte para a gente conseguir chegar do outro lado. Né? O que a gente imagina é que em algum momento vai surgir uma vacina, vai surgir algum tipo de cura. É uma crise mais importante. Você não sabe a duração dela, ela já é praticamente estimada em 12 meses, 18 no máximo. Então, com todos esses movimentos que os bancos centrais ao redor do mundo fizeram, injetando liquidez, injetando dinheiro na economia, e essa crise passando, eu acho que o que a gente vive hoje é um mar de oportunidades, tá? Na nossa carteira de ações local, no Franklin Valor Liquidez, a gente fez um movimento de flight to quality. A gente pegou empresas que, na nossa visão, tem boa governança corporativa, tem múltiplos atrativos, são líderes de mercado a preços surrealmente baratos. Né? A gente estava tradando, antes dessa crise, um PI médio, preço por lucro de empresas médio da Bolsa, girando em torno de 14 vezes, no patamar que está em torno de 10 vezes lucro. Assim, são oportunidades praticamente únicas na vida para você entrar em papéis que estão extremamente defasados. Isso tanto no mercado local e no mercado internacional também, tá? Então, lá a gente tem um pouco mais de flexibilidade de investimento. Então, além da parte de ações, os yields, os papéis de renda fixa esticaram muito por um problema de liquidez também, tá? Em ordem de grandeza, no mês de março, os fundos de renda fixa, os fundos de caixa deles, talvez o paralelo mais próximo ao nosso são os fundos DI deles, sofreram resgate na ordem de 250 bilhões de dólares, tá? Então, um monte de gestor querendo vender os ativos, inevitavelmente, você tem que vender a preço de banana, e a gente estava líquido na ponta contrária querendo comprar esses papéis. Então, existe oportunidade no mercado de renda fixa, existe oportunidade no mercado de ações. A gente acha que em algum momento
essa crise deve passar e a gente vai ter uma recuperação por volta do quarto trimestre ou comecinho de 2021. Mas essa é uma crise sem precedentes, nunca vista antes, e que, inevitavelmente, no curto prazo, vai gerar volatilidade nas carteiras. Tá? Sim, fica difícil fazer conta, né? Quando a gente precisa saber o que vai acontecer quando o pessoal sair de casa e voltar a consumir. Teve até uma questão, não sei se vocês estão colocando isso aí no radar, né? Com essa injeção de liquidez toda, né? Com o mercado voltando. Como que vocês veem a questão da inflação, né? Eu acho que isso é uma preocupação mais local aqui no Brasil, que, né, até uma surpresa a gente ver a inflação tão baixa aí nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Lá fora, no exterior, isso já vinha acontecendo, até deflação em alguns lugares, mas até que ponto esses estímulos todos, eles podem gerar inflação, né? Lá fora eu acho que talvez menos, mas até que ponto começa a preocupar, né, a gente ter um juros tão baixo, um fiscal mais equilibrado que a gente vai ter, né, aqui no Brasil? Vocês projetam que isso pode vir a criar algum desequilíbrio e talvez fazer uma volta da inflação, principalmente no Brasil, falando? Principalmente no Brasil, tá. Eu acho que hoje o mundo... Isso até é uma discussão um pouco mais filosófica, né? Porque o mundo está passando por um processo natural de deflação. Onde existem gargalos, onde existiam grandes oligopólios, a possibilidade de surgir uma startup, de surgir alguma empresa que ofereça algum tipo de serviço mais barato, que feche esse gap de preço para o consumidor, ela está se tornando cada vez mais comum. Né? Isso a gente... Um exemplo dentro do mercado financeiro. Né? Nos Estados Unidos, ETFs se propagaram de uma forma surreal. São aqueles fundos de gestão passiva. Fundos passivos, né? Ou fundo que seja programado por robô, né? Que são as diversas... são o que a gente chama de fundos smart betas, que a gente programa alguns critérios para comprar e vender os papéis. Isso se propagou muito. Então, o cenário mundial é de deflação. Até pouco tempo atrás, a gente carregava uma posição vendida na curva de juros americana, apostando que pleno emprego somado com injeção fiscal e uma política mais protecionista lá do Trump pudesse gerar inflação. E ela não veio. É uma posição que a gente carrega 2, 3 anos. Então, enfim, acho que o cenário é de deflação. E no Brasil não é diferente, tá? Oi, Marcos, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Desculpa a demora aí, tudo bem? Tranquilo? Opa, não, que isso. Estávamos aqui aguardando ansiosamente por você. Vamos lá. Primeiro, é uma honra estar aqui contigo. Acho que o Rafa já fez uma boa apresentação da Franklin Templeton, né? Como foi a história dela e como ela é uma gestora global de relevância ao redor do mundo. E aí que a gente já estava entrando em algumas questões de como que a gestora, né? Como que vocês avaliam a crise, né, do Covid-19, de quão arriscada ela pode ser e se já estão começando a aparecer oportunidades, né? Tanto aqui no Brasil, mas principalmente de maneira global. Existem oportunidades já atualmente, né? Dá para se aproveitar ou ainda é um momento de cautela? Tá legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. A gente está vendo sim oportunidades, eu acho que já começou com a parte de renda fixa lá fora. Então, desde o momento em que o Fed anunciou que ia entrar comprando vários tipos de ativos, desde, sei lá, investment grade, high yield, mortgage back, tudo que é ativo, né, com alguma característica de colateral, e mesmo aqueles que não tinham colateral, mas que eles tinham alguma avaliação de crédito razoável, o Fed anunciou que ia entrar comprando. Desde aquele momento você já teve uma atividade um pouco mais agressiva, e mesmo nos mercados mais estressados, então toda a parte mesmo de que a gente chamaria aqui de recuperação e coisas desse tipo, já está tendo no mercado também. Então a gente está vendo algumas casas como Blackstone, como Oaktree, do Howard Marks, e a gente também, a gente tem um braço lá fora que faz isso, que chama-se BSP. A gente está criando fundos para aproveitar a oportunidade lá fora. Então, são fundos como se fosse um private equity de crédito, né? O tal do private credit. Então, o pessoal está montando estruturas lá fora, tentando capturar esse momento. Então, você monta um produto que tem uma liquidez baixa. Você está falando aí de, sei lá, 2, 3 anos de período de investimento, mas a expectativa de retorno é uma expectativa alta, uma expectativa de 14%, 15% ao ano em dólar, porque você vai estar comprando muitas vezes, você tem lá um bolsão de empresas que vão se recuperar,
você tem um bolsão de empresas que não vão se recuperar, então você está comprando centavos de dólar, então a gente já está vendo movimento sim. Então na parte de crédito, acho que foi onde começou. Na parte de bolsa, eu acho que isso tudo lá fora, tá? Tá tendo muita diversificação setorial, então eu acho que, infelizmente, aquele movimento de empresas de tecnologia, ele ficou ainda mais exacerbado, então se antes da crise você tinha as empresas de crescimento, de tecnologia andando muito melhor, e o pessoal achava que ia ter uma espécie de reversão à média, o que a crise fez foi que ela exacerbou a dicotomia. Então, a empresa de tecnologia, vocês acompanham aí os índices de S&P, Russell, Nasdaq, etc. Cara, é impressionante o grau de resiliência que tem uma Apple, uma Amazon, sei lá, um Facebook, é realmente impressionante. E, em contrapartida, as empresas mais tradicionais, setor bancário, eu acho que estão sofrendo muito, e a gente, portanto, quando você olha o índice, eu acho que é muito importante quando o pessoal olha o desempenho do S&P, fazer essa abertura, e olhar, por exemplo, o que é setores, healthcare, tecnologia, que são os setores que estão se beneficiando, dos setores talvez menos resilientes, aí usando essa palavra, que são energia, por causa da história do preço do petróleo, setor financeiro. Aí você tem, ao meio do caminho, você tem algumas empresas de consumo perene, as Procter & Gamble da vida, que esse pessoal acho que vai ok, mas mesmo esse pessoal talvez perca um pouco de apelo, porque como caixa é uma necessidade hoje, está todo mundo segurando muito caixa, existe uma perspectiva de pagamento de dividendos menor. Então essas ações costumam ser ações boas pagadoras de dividendo. E eu acho que o que o mercado está precificando daqui para frente é que o dividendo vai diminuir. Então essas empresas obviamente sofrem um pouco esse efeito, mas é marginal, tá? Perfeito. Então lá fora está tendo muita movimentação, eu acho que está tendo muito surpreendente até a forma como o mercado se recuperou rápido. Na nossa visão, a gente ainda acha que tem mais água para correr embaixo da ponte, então eu acho que não é uma recuperação sem dor, e eu acho que tem até a perspectiva de, sei lá, num noticiário negativo de uma segunda onda do vírus, ou a quarentena, que está todo mundo precificando hoje que a quarentena lá fora já vai ter uma medida de saída de quarentena. A gente acha que a saída vai ser mais lenta do que está precificado no mercado, e portanto talvez o mercado tenha alguma outra realização lá fora. Então a gente está muito cauteloso, mantendo caixa nos portfólios que a gente tem lá fora, tentando aproveitar oportunidades muito pontuais e muito gradativamente, e também porque a gente não sabe até que ponto, pessoal, que o nosso passivo, os investidores, você tem gente que precisa de caixa para pagar, para capital de giro. Então também o manejo do nosso caixa nos fundos lá fora tem sido uma coisa muito sensível, Eu acho que assim como aqui no Brasil a gente não tem fundo de renda fixa curto prazo, então a gente está meio alheio a essa realidade. Mas a gente, obviamente, acompanha os competidores e vê também que esse pessoal está sofrendo muito com isso, resgates e descasamento de prazo. Então, essa é uma hora para você ter muita cautela na gestão do caixa. Perfeito. Porque só para dizer para todo mundo, quando você tem um fundo para gerir, você tem que estar preocupado também com o viés dos clientes que estão lá nesse fundo, Se vierem a pedir muitos resgates, por mais que sua carteira esteja bem posicionada, você vai precisar sair liquidando posições que talvez ainda não tenham maturado, E isso pode levar a alguma perda aí dos cotistas. Também um outro parênteses aqui, se você me permite, Marcos, só para explicar um pouco, se você falou no começo de private equity e fundos também que aplicam em créditos de empresas não listadas, Então, private equity são aqueles fundos, de empresas que ainda não estão na bolsa. Então, geralmente, são empresas menores e que têm um potencial de valorização, teoricamente mais expressivo, e por sua vez também um pouco mais arriscado. Geralmente aqui no Brasil esses fundos são um pouco mais restritos para investidores qualificados e profissionais, mas acredito que lá fora isso já está um pouco mais disseminado, Foi nesse setor que você disse que você já viu algumas gestoras para poder explorar esse tipo de mercado, É isso aí. Setores de private equity e private credit, nos dois. Mas eu acho que mais no crédito do que no equity. Que aí seria o equivalente aqui, o que a gente chama de FDIC, que é o direito creditório. Com a diferença de que alguns FDICs têm renovações curtas, No caso do o private credit, eu acho que não tem um análogo no Brasil ainda. Para ser bem honesto, eu acho que ninguém criou um fundo, talvez a Capitalis, para falar de um nome, que é uma casa que... A Capitalis tem FDIC, mas ela tem alguns fundos de crédito privado que têm liquidez mais restrita, e que tem o período de investimento também, a forma como você põe o capital, porque também a história no caso do private credit, do private equity, você estabelece um capital que você quer, um pool de capital,
sei lá, um bolsão... Um limitante, né? Milhões. Você não vai botar esses 500 milhões para trabalhar no D0, né? Você vai avaliar as oportunidades e vai usar o capital conforme seja necessário. Então, o investidor, quando assina isso, ele meio que dá um compromisso de que ele vai te dar o capital para você investir no momento apropriado, que você determinar, mas não é no D0. E isso é bom para o investidor porque você não está cobrando taxas no D0. Então, você você só cobra na medida em que você usa o capital você põe ele para trabalhar. É o conceito de private equity e de private credit. É que aqui no Brasil, realmente, private credit é uma coisa que começou lá fora, depois da crise de 2008 e 2009. Né? E isso começou porque os bancos, eles usavam muito dinheiro da tesouraria para dar firme em operação. E depois da crise, os bancos tiveram que reduzir o seu passivo, o seu balanço, né? E por causa disso, algumas empresas foram criadas, inclusive de ex-banqueiros. Nosso caso é um caso clássico. Essa empresa que a gente tem dentro da Franklin, chama-se BSP, eram caras que eram do Deutsche. Eles saíram do Deutsche em 2008 e 2009, montaram a BSP, Benefit Street Partners, BSP. Eles montaram essa empresa, eles tinham todo esse know-how, botaram um capital próprio, e aí eles fazem o que eles faziam no Deutsche, com a diferença de que no Deutsche era o balanço do banco. Agora é dinheiro deles e de clientes, né? Então foi parte da desalavancagem que a gente viu em 2008 e 2009. Mas é um negócio muito ilíquido. Então, pelo fato de ser ilíquido, são produtos que têm prazos de 5, 6, 7 anos. Então é uma coisa muito longa mesmo. Só para contextualizar, então, geralmente um fundo de renda fixa tem resgate, você pede o resgate em até 30 ou 60 dias no máximo, geralmente aqui no Brasil ele cai na conta. Os FDICs que a gente vinha falando podem ter resgates que variam de 90 até 360, e esses aí, então, que só existem lá fora, pelo menos não tem nenhum equivalente aqui no Brasil, já são prazos 5 anos, né? O gestor tem que, de fato, aguardar no longo prazo e se aguentar lá. Então, perfeito. A gente vinha também numa conversa com o Rafa, né, falando assim, poxa, até onde essas injeções de liquidez que estão sendo realizadas mundo afora pelos bancos centrais, e até mesmo expansão fiscal, né, de gasto dos governos, até onde isso pode começar a incomodar, né, na inflação? Né? Eu acho que principalmente no Brasil, talvez isso exista um risco maior disso vir a acontecer, não agora, mas daqui uns 2, 3 anos mais para frente, mas lá fora também, assim, sempre estão achando que a inflação vai começar a subir em algum momento lá fora, e mesmo com estímulos e com juros baixos, isso de forma não acontece. Será que isso também pode ser um paralelo aqui? Ou seja, existe alguma preocupação por parte de vocês quanto à inflação futura, né, daqui a pelo menos uns 2, 3 anos? A resposta é sim, porque a gente... Quer dizer, inflação tem duas coisas. A primeira é a história de excesso de demanda. Então não se discute inflação hoje, porque hoje o que a gente está tendo é uma demanda inexistente, né? Então o choque de demanda... Você está tendo choque dos dois lados, mas acho que o choque da demanda foi muito maior do que o choque da oferta. Forte. E isso a gente percebe, por exemplo, no preço do petróleo, que eu acho que vocês já devem ter discutido aqui. A outra coisa que eu acho que é importante perceber é o seguinte, o fiscal importa muito, porque lá na frente, quando o mercado faz projeção, ele faz projeção de solvência do emissor. Né? Então a discussão-chave é o seguinte, se você não é solvente, uma das saídas para você monetizar a tua dívida é emitir dinheiro, e essa emissão vai gerar inflação. Então eu acho que sim, vai ser um problema que vai ser discutido e já está sendo modelado, mas essa modelagem está sendo feita agora, porque ela vai passar por algumas coisas. Então a primeira delas é quanto tempo demora o choque, a segunda delas é quanto tempo os pacotes conseguem ser mantidos no tamanho e na magnitude, e o terceiro é como que você faz para retirar isso, né? E um comentário que eu vou fazer aqui paralelo é o seguinte, inflação, a gente está falando de inflação de preços, né, de índice de inflação, mas algumas casas, que eu acho que são análises interessantes, falam de inflação de preço de ativo, né, que algumas pessoas chamam de bolha. Então, se você considerar que depois de 2008 e 2009 você não teve uma inflação, né, dos índices gerais de preço, mas você teve uma inflação de ativos, e a Bolsa é um exemplo disso. Né? A Bolsa subiu de uma maneira impressionante, e toda vez que ela tinha alguma realização, o mercado entrava em pânico e o Fed tinha que entrar para suportar. Colocando mais né? liquidez. E você vai criando uma roda, né, um moto contínuo aí, que tem uma hora que você vai ter que ter, né, a hora da verdade. E eu acho que essa hora da verdade, a dificuldade que a gente tem é uma dificuldade política. Qual que é a dificuldade política? Pensa o seguinte, que eu acho que é uma coisa que ainda a ficha não caiu para muitos de nós. Essa crise vai ter um custo, e eu acho que um dos custos grandes dessa crise vai ter que ser o ajuste do sistema fiscal. E o ajuste do sistema fiscal passa por uma análise de receita e despesa. Despesa a gente já sabe o que é. Receita vai ser a discussão tributária.
e aí vai ser a história de como é que você vai fazer reforma tributária. E aí, no limite, não sei quanto vocês acompanham, mas a gente dá uma olhada no Congresso e a cada dia entram, sei lá, 5 a 10 projetos novos de senadores e deputados pedindo aumento de imposto sobre grandes fortunas e coisas do tipo, né? Em cima de fundo exclusivo, cobrança de imposto regressivo, imposto, né, sobre o estoque. Coisas que já vinham lá atrás, vocês vão lembrar que a gente teve essa discussão, acho que 2 anos atrás, quase passou, acabou não passando sei lá, nos 49 do segundo tempo, e eu acho que essa discussão vai voltar, porque no limite, né, não é sem custo você ficar imprimindo. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar essa conta, e esse alguém, infelizmente, né, estamos olhando para ele. Então eu acho que é um pouco essa discussão. Se não for assim, o governo vai ter que monetizar, e se ele monetizar vai ter inflação. Então eu acho que a gente, infelizmente... Eu acho que o custo da crise, um dos custos grandes da crise, que ainda não caiu a ficha da gente, é esse. Eu acho que por isso a gente é tão fã de Bolsa, porque Bolsa, nesse tipo de cenário, é um ativo real, né? É um ativo que acaba gerando. Então, se, por exemplo, você botar o teu dinheiro num fundo de curto prazo, você deixar o teu dinheiro parado, eu acho que ou você correr o risco de duration também, você comprar dívida muito longa, papéis de 30 anos, 40 anos, eu acho que tem um risco não desprezível. Eu acho que a gente tem que se dar conta desse risco de inflação e colocar nessa conta também o ponto de que o ativo real gera um dividendo. A bolsa, né, se você está comprando uma empresa, ela tem a capacidade, por exemplo, de repassar preço, dependendo do segmento que ela esteja. Então, eu acho que no final dos contos acaba sendo um play mais defensivo você entrar numa bolsa para proteger da inflação do que você ficar numa renda fixa que pode sofrer o risco de uma alta de juros ou o risco de uma desvalorização brutal, né, um debasement, que eles falam da moeda. Né? Então, perfeito. Já que você falou de bolsa, e puxando aqui um pouco paralelo, que a gente ainda não tinha comentado sobre petróleo, na verdade, e até alguns espectadores estão falando com a gente aqui. Então, assim, como que você vê, né, agora que a gente está falando de inflação, acho que, mas como que você vê a questão do preço do petróleo? A gente pode enxergar aí uma recuperação? Tem como fazer alguma previsão nesse sentido? Ou não dá? O que você poderia dizer para a gente? A previsão em tudo hoje é muito difícil porque mudou o modelo. Né? Então eu acho que isso, o Paulo Guedes falou isso muito bem, muito melhor do que qualquer um que ele falou. A gente não tem como você usar os mesmos modelos quando você tem uma descontinuidade como a gente teve. Mas óbvio que a gente vai tentar fazer a melhor análise possível. No caso do petróleo, o choque de demanda é muito forte, então ele explica tudo isso que está acontecendo, né? E mais eu diria, uma barberagem da OPEP, né, quando começou toda essa história, acho que eles fizeram uma leitura errada e não perceberam que era uma atitude, um tiro no pé. Tem um outro aspecto que pouca gente está falando, mas que é curioso, e a gente acompanha isso muito de perto, porque a gente é uma empresa americana, tem um aspecto político na história do petróleo, que é a história das eleições. Tá? E o que quer dizer isso? O Trump, vocês devem estar vendo, está se envolvendo na negociação com a OPEP para tentar segurar preço. Por que ele está fazendo isso? Porque as empresas americanas que produzem petróleo, elas estão extremamente endividadas, mas elas são ao mesmo tempo geradoras de emprego. Em alguns estados, como no caso do Texas, por exemplo, elas representam quase 10% do PIB do estado. Se essas empresas quebrarem, você vai ter um problema social nesses estados, e esses estados votam primordialmente Trump. Texas, Oklahoma, Wyoming, e são estados importantíssimos. São meio dos Estados Unidos e são estados importantíssimos no colégio eleitoral. Se o Trump perder o Texas, eu acho pouco provável, porque o Texas, né, ainda assim votaria nele. Ainda assim votaria nele. Mas ele está preocupadíssimo com a história do petróleo. Então ele tem todo o interesse de colocar dinheiro nas empresas, de dar um subsídio, de comprar a produção e tal. Então, eu acho que isso talvez dê um suporte artificial para o preço do petróleo. Mas eu acho que o suporte efetivo do petróleo vai ser no momento em que você tiver algum tipo de recuperação econômica, que aí é impossível prever por causa da história do lockdown. E aí eu acho que é onde todo mundo está se debatendo, quanto tempo vai demorar esse lockdown e como vai ser a saída dele. E eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Todo mundo tem estimativas de que alguns falam que vai ser intermitente, outros falam que, né, a descoberta da vacina vai ser mais rápida, outros falam que, dependendo de como for a história também do grau de contaminação, o teste, a possibilidade de você fazer mais ou menos testes. Mas o que eu te diria até você ter claro isso, eu acho que o petróleo não se recupera tão cedo, e eu acho que isso vai ter impactos políticos para o Trump, e tem impactos no resto do mundo também. Aí tem impactos positivos e negativos. Então, por exemplo, mercados emergentes, China e Índia, sobretudo Índia, para a Índia é um net positivo gigantesco. É bom, né? Para a China também. Bom. Cara, para a China também, mas para a Índia é mais. E eu acho que a Índia tem um outro ponto que a gente também está acompanhando muito,
que uma das outras implicações grandes dessa história geopolítica é a preocupação com cadeias de valor, né? Com supply chain, com cadeia de produção. E o pessoal percebeu que não poderia ficar vulnerável com concentração, sobretudo na China, que agora vai ser cada vez mais o antagonista dos Estados Unidos. Então, um dos países que mais vai se beneficiar desse movimento é a Índia, porque eu acho que a Índia tem o benefício da língua, ela tem o benefício da demografia, e ela está pronta para entrar nessas cadeias que... Aí a questão é a mão de obra qualificada, é todas as dificuldades que a gente tem. Mas eu acho que a Índia é um país que pode se beneficiar muito. Com preço de petróleo baixo e entrando em cadeia de produção, pode ser um lugar interessante. Mas então, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que o preço do petróleo não se recupera tão cedo, porque o choque da demanda foi muito violento, e essas empresas, elas foram pegas, essas americanas, sobretudo, elas foram pegas um pouco no contrapé, porque elas estavam muito endividadas. Então o governo vai ter que dar um suporte muito grande, e esse suporte, como eu falei lá atrás, como os outros suportes, vai ter um custo. E eu acho que esse custo vai ter que ser compartilhado pelo resto da sociedade. Aí vai ter uma discussão grande de como é que vai ser tributação, né, quem vai topar pagar, e essa discussão vai ser dolorosa. É uma questão deles lá nos Estados Unidos. Vai ser feita lá fora. Perfeito, perfeito. Então tá bom, eu acho que aqui até num bate-papo a gente já falou de alguns, né? Mas você vê quais outros riscos globais, né, que a gente deveria ficar atento quando a gente está investindo, principalmente no mercado internacional, né? O que pode sair aí da cartola de modo que possa qual Black Swan, né? Tudo bem que por definição é algo não previsto, mas o que você identifica aí como eventuais riscos que a gente deveria ficar atento? Eu acho que o pior de todos, né, como você falou, Black Swan ninguém prevê, né? O choque é o imprevisto. Mas o que a gente está observando com muita preocupação é a reversão de algumas tendências positivas de globalização. Então, por exemplo, os mercados emergentes sofreram desproporcionalmente, né? Se você olha o fluxo de capitais, o dinheiro que saiu de mercados emergentes nessa crise foi uma crise muito pesada para mercados emergentes. E eu acho que uma coisa ruim é que você comece a ter, por exemplo, o controle de capitais. Então, você imagina que você tem um país como a Argentina, como a Venezuela, aí eu estou usando os extremos, tá? Mas pega mesmo o México agora, que também está sofrendo uma pressão grande, Pemex, com toda a questão do downgrade e tudo mais, você começar a ter o pessoal, como não tem suficientes reservas, que por sorte não é o caso do Brasil tem um volume de reservas maior, mas você imagina que esses países começam a tomar medidas para proteger capital. Então, evita a saída, começa a fazer tarifa alfandegária maior. Eu acho que isso tudo vai ser muito ruim, porque isso então, também vai o protecionismo que já vinha acontecendo. Exato. Eu acho que isso tudo é muito ruim. É ruim porque encarece o produto, é ruim porque diminui a eficiência, diminui a produtividade, diminui a mobilidade. Eu acho que tudo isso, para te falar a verdade, eu acho que esse é o pior efeito. O pior efeito é que a globalização ela vai sofrer um pouco com isso. Se as sociedades não se unirem, não perceberem o valor da globalização, isso não é novo, tá? Só para te dizer, e eu tenho feito alguns estudos curiosos até de, sei lá, se você lê livros de século XVI, século XVII, a peste negra, isso é típico, tá? Logo depois da crise, vem esse tipo de sensação, né? As pessoas fecham fronteira e tal. Eu acho que vai demorar um tempo. Para o Brasil, ironicamente, talvez não seja tão ruim, porque o Brasil já é um país fechado. Já é muito fechado. Então, a gente já vive no inferno, né? Nesse sentido, não no inferno, a gente vive muito bem, obrigado. Mas digo, a gente já é um país fechado. No sentido econômico da coisa. No sentido econômico, a gente já é um país muito autossuficiente em muitas coisas. Então, eu acho que para o Brasil, ironicamente, talvez não seja tão ruim, talvez seja pior para alguns países que dependiam mais, países menores, que dependiam mais desse tipo de ciclo, talvez alguns mais que têm a questão da commodity só, a gente aqui é um pouco mais diversificado. Então a gente tem uma visão muito positiva de Brasil, ironicamente, apesar da gente tá vendo esses fluxos de saída e tal, mas eu internamente, quando eu falo com o meu pessoal lá de fora, quando eu participo dos comitês lá fora, eu falo, gente, vocês estão perdendo uma oportunidade gigantesca, que aqui no Brasil você vai ter muita empresa boa, que tem capacidade, a economia estava em recuperação, a gente vê uma situação de reservas positiva, a gente vê o Banco Central que sabe o que está fazendo, a gente vê alguns desenvolvimentos interessantes na parte de tecnologia, fintechs e outras techs, insurtech, healthtech e tudo mais. Então a gente tem uma percepção muito positiva de mercado brasileiro, e eu acho que essa crise de globalização, para nós, até que não seria tão, não nos pegaria tão... Mais ou menos protegido. Exato. Então, mas eu acho que esse é o pior, para te falar a verdade, do ponto de vista global, é o pior que pode acontecer. Tá? E eu acho que já vai acontecer, eu acho que já está meio que no preço, e infelizmente é uma coisa que vai acontecer. Fora Pelo isso, menos num período logo depois, né?
Não imediatamente após. E fora isso, eu acho que é um pouco essa coisa de como sairemos disso como indivíduos /consumidores. Então, como isso vai mudar o nosso comportamento? Então, como você, por exemplo, vai usar o teu escritório, né? Eu hoje estava numa renegociação de aluguel, para você ter uma ideia. Que todo mundo... Então, cara, que vai ser isso daqui a 6 meses? Você vai precisar do espaço? Você vai pagar tanto né, pelo metro quadrado? Como é que vai funcionar isso? Você vai consumir mais no shopping? Você vai consumir menos? Eu acho que isso tudo, né, a questão do online, as nossas preferências como consumidores, a nossa propensão a poupar também, o fato de você chegar e falar assim, olha, eu precisei guardar um dinheiro para ter capital de giro, para o meu negócio. Eu acho que a aversão a risco ou não, né? Será que vale a pena você ser um empreendedor numa hora como essa? Ou não? Como é que funciona isso? Né? As linhas de crédito. Eu acho que tudo isso vai... E eu te falo, eu vivi isso em 2000 e 2009, eu morava nos Estados Unidos, e claramente em 2000 e 2009 uma coisa que mudou radicalmente é que o consumidor americano, ele desalavancou bem, tá? Apesar dele ainda ter sido um consumidor muito forte, mas o movimento que ele teve com poupança foi muito forte também. E eu acho que aqui no Brasil a gente talvez veja isso. Eu acho que as pessoas vão começar a pensar 2 vezes quando elas tiverem que fazer investimento para falar, olha, eu precisava guardar um pouco mais, talvez eu precisava ter um pouco de caixa, eu precisava ter diversificado mais. Eu acho que isso foi uma outra coisa que a gente percebeu. Quem diversificou ganhou. Sim, então, ou pelo menos perdeu menos. Perdeu menos. O cara que tinha um pouco de dólar, o cara que tinha um pouco de, sei lá, de imóvel, o cara que não tinha só, sei lá, só multimercado ou só renda fixa, eu acho que isso foi uma lição. Isso ajuda. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tá bom, Marcos. Bom, infelizmente a gente está chegando já nos momentos finais. Você quer concluir isso aqui de alguma forma, talvez com alguma lição que a gente possa tirar, né, dessa crise toda? O que você acha que vai sobrar aí como resultado? Acho que de toda a crise ela acaba, né, o ser humano ela acaba extraindo aquilo que pode ter de aprendizado, né? E então, você acha que você conseguiria antecipar de alguma forma o que você acha que pode acontecer? E, enfim, para a gente poder concluir? Claro. Eu vou te falar o que eu tenho falado aqui internamente para o meu pessoal, que é o seguinte, é um período complicado porque é um período que envolve, né, a saúde, então não é uma crise financeira, é uma crise de saúde, mas eu acho que o ângulo nosso tem que ser um ângulo muito positivo, tem que ser um ângulo otimista. A gente vinha, como o Brasil, como eu falei aqui, o Brasil eu acho que é um dos países que pode se beneficiar disso ao longo do tempo, porque a gente vinha numa situação de reservas e de uma equipe econômica que sabe o que está fazendo, que sabe onde quer chegar. Então eu estou olhando essa crise como um copo muito mais cheio. Tá? A minha percepção é uma percepção positiva, eu acho que vai ter muitas oportunidades. Quem tiver caixa, quem tiver dinheiro agora, vai fazer dinheiro. Infelizmente, eu acho que o ser humano tem essa aversão a risco, né? Ele entra em pânico. A gente tem uma apresentação que fala um pouco sobre isso, que até está no nosso website, se vocês quiserem dar uma olhada, que fala de navegando num mar de incerteza. A gente discute um pouco finanças comportamentais, mas eu acho que a mensagem final é um pouco isso. Tente se disciplinado para investir gradativamente, mas tenha um viés positivo, porque eu acho que o que está na mídia talvez não seja a história como um todo. E eu acho que muita gente que vai sair dessa crise vai sair fortalecido. As empresas que saírem vão ter comido o mercado daquelas que morrerem. Então, talvez você tenha um pouco mais de concentração, que vai ter que ser visto também lá na frente, né? A história do CAD, do antitrust nos Estados Unidos, com o Google, com o Amazon e tudo mais. Mas eu acho que para quem é investidor, essa crise é uma oportunidade rara de fazer bons investimentos a preços baratos. A gente controla... A gente não controla, tem bons gestores que falam isso, o cara da Advent acho que fala isso, é um discurso muito legal. Você não controla muitas vezes o negócio, você não controla, né, o mercado, você não controla a macroeconomia, mas você pode controlar o preço que você paga. E se você comprar num preço bom, isso é metade do caminho, você vai estar entrando numa boa oportunidade. Então o mercado está dando uma chance enorme para a gente entrar gradativamente, não entra tudo de uma vez, porque como eu falei, essas coisas são voláteis, mas eu acho que tendo né, uma disciplina para fazer investimento, esse é um momento único de ganhar dinheiro. Tá certo, perfeito. Então a gente tem que parar de ver menos notícias, né, e ler mais os balanços das empresas e aos preços que elas estão sendo negociadas, que realmente muitas aí parecem muito atrativas, segundo muitos gestores e analistas mesmo vem falado, né? É isso aí. Legal. Tá bom, Marcos. Muito obrigado, viu, pela presença aí, pelo bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado. Então, Marcos Vinícius é CEO da Franklin Templeton no Brasil. A Franklin é uma das maiores gestoras globais, né, que temos atualmente. O vídeo dessa live vai ficar
ficar no nosso canal da iHub Investimentos, aqui no Instagram, no IGTV e também no YouTube. A gente deve soltar em até 2 dias. A gente vai ficar com um vídeo à disposição lá para quem não tiver conseguido acompanhar, para poder posteriormente rever o vídeo por lá. Tá bom? Muito obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.